E o Paulo Seino vai fazer o preparo de hoje. Boa tarde a todos. O preparo é do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, capítulo 12. Nunca retribuas maldade com vingança ou desforço. O homem mau se encontra doente e ainda não sabe. Dá-lhe o remédio que minorará o seu aturdimento, não usando para com ele dos recursos infelizes de que ele se utiliza para contigo. Se alguém te ofende, o problema é dele. Quando és tu quem ofende, a questão muda de configuração e o problema passa a ser seu. A ofensa é sempre o ofensor é sempre o mais infeliz. Conscientiza-se disso e segue tranquilo. Há mais de um século, chega ao orbe terrestre o Consolador prometido, através das mãos do ilustre codificador Allan Kardec. E ele escreve lá no capítulo 5 do Evangelho, no capítulo 6, item 5, Espíritas, amai-vos, este o primeiro mandamento, instruí-vos, este o segundo. Joana de Ângeles nos fala no livro Estudos Espíritas o seguinte: estudar o Espiritismo na sua limpidez cristalina e sabedoria incontestável é dever que não nos é lícito postergar, seja qual for a justificativa a que nos apoiemos. A maneira mais fácil para promovermos a nossa transformação, transformando os nossos vícios em virtudes, é através do estudo, do conhecimento. Irmão José fala que a cada momento a nossa verdade ela muda de acordo com os conhecimentos que a gente adquire. Mas não basta só ter o conhecimento. E por isso a gente convida a estar participando dos cursos, dos trabalhos, porque a gente aprende e a gente exercita. O princípio inteligente, quando ele é lançado das mãos do Criador, ele passa pelos estágios de automatização, pelos reinos do determinismo, até ganhar a individualidade. Nós ganhamos a capacidade de escolher qual o melhor caminho que nós queremos seguir. Muitas pessoas chegam à casa espírita e vão embora quando se deparam com esta verdade que nós somos responsáveis pelo nosso caminho. E como nós somos responsáveis por ele, que nós busquemos a instrução para que a gente possa ser melhor, primeiro para conosco e depois para com aqueles que estão à nossa volta. Muita paz. Jesus, nosso mestre amigo, nosso consolador, aqui nos reunimos, Senhor, em sua homenagem, para comemorar a sua vinda entre nós. Trouxeste tantos ensinamentos, mas só nos fizeste um único pedido, que foi para nos amarmos uns aos outros. Então nos envolve, Senhor, neste seu amor, para que consigamos desenvolvê-lo em nós e transmitir aos outros, pedindo também a Joana de Ângeles, nossa mentora, que envolva com o seu carinho e a sua inspiração para falar dos vossos ensinamentos. O nosso amigo querido, Marcelo Alves, nos estudos que ele preparou para a tarde de hoje. Graças a Deus. A palestra está sendo transmitida ao vivo pelo canal 14, tá? Acesse www.sejabarra.org e canal 14feb.net. Muito boa tarde a todos. Que Jesus possa estar no nosso coração nesses instantes que nós estaremos juntos
pensando, refletindo, meditando sobre as informações que a doutrina espírita nos oferece. Informações que são extremamente importantes para a nossa vida diária, para a vida cotidiana, para os momentos mais importantes que nós necessitamos decidir o que fazer sobre a nossa própria existência. Por mais que muitas vezes neguemos esse processo, não é? Inconscientemente às vezes, outras vezes conscientemente, não é? Não aceitando de fato que quem tem que mudar somos nós, ainda iludidos, aguardando que essa modificação ou que essa melhora ela caia do céu. Então, a doutrina espírita ela vem justamente como consolador prometido, tirar o véu que cobre a nossa ignorância sobre essas questões da vida, que são questões fundamentais para se viver com qualidade. E eu acredito que todos nós queiramos viver com qualidade. Não a qualidade, muitas vezes, que visualizamos, mas a qualidade anunciada pelo próprio Cristo para cada um de nós, que é a consciência tranquila e o coração livre de qualquer situação que o faça sofrer. Então, estamos hoje no planeta de provas e expiações pela transgressão à lei de Deus. Mas isso, durante muito tempo, ficou em nós de uma forma culposa, como se nós experimentássemos hoje um pecado, o resultado de um pecado, não é? E que estivéssemos sendo punidos o tempo todo. Jesus anuncia que não, que é preciso que a gente, mais do que conheça a palavra, que nós raciocinemos em cima dela, mas que, sobretudo, nós assintamos. Nossa reunião de hoje está baseada num capítulo do livro Boa Nova, da lição 14, que tem o título como A Lição a Nicodemos. Esse momento, Humberto de Campos mostra para a gente, ou melhor, desdobra para nós um diálogo que nós o conhecíamos lá no Evangelho, no capítulo 4, no item 5, quando Kardec mostra para nós a passagem que corrobora que o Cristo falou sobre a reencarnação. É certo que não com as palavras que hoje nós usamos para entender a reencarnação, mas da forma que foi possível anunciá-la, principalmente para aqueles que o interrogavam. Mestre, o que faço para obter o reino dos céus? Ou seja, traduzindo para nós, não é? Jesus, como eu posso ser feliz? Jesus certamente diria hoje para nós o que disse para eles, em outras palavras. Para eles foi necessário uma certa alegoria e aquele ditado, né, que tem ouvidos, que ouçam os que têm ouvidos para ouvir, mais ou menos isso. Sempre sou um desastre nos ditados, um dia eu aprendo. Olhos de ver, né? Para nós é preciso que seja dito de forma clara, objetiva, e da forma como nós vivenciamos a vida. É possível para cada um de nós hoje, em sã consciência, admitir que nós iremos para um descanso eterno após a nossa morte? É cabível que nós hoje admitamos, não é? Que por um erro, uma falha, um equívoco qualquer, nós mereçamos o fogo eterno. Eterno, gente, é essa palavra mesmo, não é? Sem condições de remissão dos nossos erros. Ficar eternamente sofrendo, a troco de quê?
Se Deus é justo, Ele é o amor, com certeza a dinâmica de aprendizado é pelo amor. Para que nós entendamos que é preciso amar, sobretudo, amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar ao nosso próximo como nós nos amamos, não é? É preciso que essa lição seja praticada no nosso dia a dia. De que forma? Entendendo o que a gente está fazendo aqui. Então, quando Nicodemos, que era um senador dos judeus, não era uma pessoa qualquer do povo, não é? Era uma pessoa com conhecimento, era um doutor da lei, respeitado, busca Jesus para ter com ele um diálogo sobre dúvidas que pairavam na sua mente, mas não vai durante o dia, porque um senador dos judeus procurar um Heres carpinteiro que incomoda, que fala besteira, não é? Porque era assim que Jesus era visto, como alguém insignificante, mas que estava causando uma significação inexplicável. Então ele busca Jesus à noite, para não ser visto. E ele justamente pergunta isso ao mestre, né? Mestre, bem sabemos que vindes de Deus. É impressionante como a gente hoje, né, tem uma visão de que muitos daqueles que tiveram a possibilidade, né, de tirar Jesus das dificuldades que foram colocadas, no fundo, compreendiam que ele era um homem bom, que ele propagava amor, que ele tinha coragem, que ele vinha inspirado por Deus. Mas, pela condição social, política, não admitiam. Então ele busca sabendo quem era Jesus, não é? Bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderias realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, que é o que a gente faz o tempo todo, estudar. A Iraci acabou de anunciar que tem mais um dia de estudos na casa. Então, nós estamos com isso desenvolvidos. Nós queremos saber os porquês. E já descobrimos que a doutrina espírita, ela nos oferece respostas claras, respostas racionais, não é? Que nós dizemos ao final do estudo, não é que é mesmo? Não tem como se negar. Porém, assim como Nicodemos, assim como tantos outros, assim como os próprios discípulos, nós interpretamos que é uma beleza, porém, deixamos de sentir. Como Jesus mostra isso, que é preciso, além de interpretar, sentir? É agir, é fazer como, não é? Então, nessa época de dezembro, se fala de Jesus, através do Papai Noel, mas se fala de Jesus, o nascimento do Cristo. Nós comemoramos simbolicamente o nascimento do Cristo. Então, nos sentimos mais mexidos a pensar nessas coisas. Mais do que ler, interpretar, sentir. De que forma? Fazendo alguma coisa por alguém. Demonstrando que, de fato, não é? A fé que nós tanto propagamos ter, divulgamos ter, que ela é uma fé viva, porque nós atendemos a quem precisa, porque nós tiramos do que temos para o outro, e nem sempre materialmente falando, mas, sobretudo, no sentimento, no entendimento, na compreensão, na tolerância, não é? Na aceitação de como o outro é.
Isso é sentir o que se interpreta. É demonstrar que, de fato, a palavra entrou no nosso coração. Afinal de contas, Jesus veio justamente mostrar que o amor cobriria a multidão dos pecados, que nos tiraria desse vale de lágrimas, de sombras, de dúvidas, de medos, a partir do instante que nós aceitássemos o amor que existe em nós, a esparzir, a mostrar, a demonstrar àqueles que estão ao nosso redor. Então, quando ele diz assim, tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. Nós não estamos fazendo isso aqui? Ou será que nós viemos ao centro espírita hoje robotizados, sem saber o que viemos fazer? Eu não sei, eu estava passando, não é, pela Gilberto Amado, e de repente um portão aberto, quando eu me vi, entrei. Estou sentado, e o que é isso? Certamente que não foi escolha nossa, não é? Porque, de alguma forma, a doutrina espírita é a lente que nós colocamos e começamos a enxergar as coisas, que sempre existiram, mas que a gente desconsiderava, não é? Então, essa pergunta é a que nós fazemos. Como é que eu vou adquirir o reino dos céus? Jesus diz assim: primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter-lhe sentido os textos. Mas, em verdade, devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo. Estamos prontos para nascer novamente? Será que, porque a gente está na doutrina espírita falando o tempo todo de uma questão que, para nós, a gente até aceita que seja quase que um dogma indiscutível, a reencarnação. Porque se não for ela, não se explica absolutamente nada. E a reencarnação é a nossa vida, é uma lei. Então, assim, nós estamos já nos habituando a pensar de forma reencarnacionista, mas sem ainda sentir, como Jesus diz a Nicodemos, o que isso significa. Será que eu vou ter o mesmo cenário que eu tenho hoje? Será que o meu corpo vai ser pior, fisicamente falando? Será que eu vou estar nesse país, nessa cidade, nesse bairro? Será que são esses os pais que irão me receber novamente? Será que essa esposa encontrarei novamente? O marido? A bala? Não. Ai, que ótimo. Então a gente está se habituando com essa questão. Reencarnação é lindo, maravilhoso, está na novela. Ah, faz todo sentido, não é? Realmente aquela má que empurrou lá do penhasco, não é? Está ali agora, vai acontecer isso com ela. Reencarnação explica tudo isso. Mas e o meu penhasco? Quem eu joguei? Porque eu vou ter que, não é? Tirar do penhasco. Eu vou ter que refazer. A partir disso daqui, olha, é preciso, para ser bom, para ser feliz, para melhorar, vai ter que nascer de novo. Espera aí, não tem como um homem velho entrar no ventre da mãe novamente. Não é? Como é que isso se processa? Então, era difícil entender como é até hoje. Como é até hoje.
Eu sou espírita reencarnacionista. Mas quando, não é? A coisa acontece comigo, não, peraí, não podia. Por que é que eu estou passando por isso? Basta olhar de forma reencarnacionista que você explica. As dúvidas, os temores, todas as nossas dificuldades, todas as nossas aptidões inexplicáveis, não é? A gente cresce sem ter aprendido uma determinada situação, uma determinada profissão, e a gente tem uma destreza fabulosa sem ter didaticamente ou sem ter academicamente aprendido nada sobre isso. De onde vem? E é interessante, para onde eu vou? Eu vou reencarnar, mas eu tenho que morrer primeiro. Não, morrer eu não estou pronto. Mas reencarnar é bonito, é romanceado para a gente. Mas tem que passar pelo processo da morte nessa. Tá afim? Não, então não vou reencarnar, não tem jeito, vai, porque é da lei. Porque a reencarnação representa a evolução, o progresso. É só assim que a gente progride. É só assim que a gente progride. Então a gente nasce com uma epiderme novinha, lisinha, a gente vai crescendo em tamanho, essa epiderme acompanha e depois a gente vai murchando e a epiderme não acompanha mais. Aí ela murcha, ela fica. Aceitar isso, não é? Então, assim, se eu me ver como reencarnacionista, eu vou ter a certeza de que eu vou ter um corpo novo de novo. Novinho em folha. Olha que beleza, não é? Eu vou ter novas oportunidades. Aquele que eu não pedi perdão, eu vou poder pedir. Não é? Aquele que eu não perdoei, eu vou poder perdoar. Aquele que eu deixei de amar, eu vou amar. E assim sucessivamente. Ou será que a gente vai agir como a tal rainha lá de não sei de onde, né? Que quando ela se tocou, que eles acreditavam, a igreja aceitava a reencarnação da forma de ressurreição. Mas quando ela se tocou, não é? Que ela podia voltar como uma escrava, tira esse negócio de reencarnação aí Tira. É engraçado com ela, mas com a gente também. A gente vem, tem o noticiário dos espíritos dizendo alguma coisa para a gente que a gente não gosta e a gente devolve. Não, Iraci, fica. Isso aí eu não quero. Olha, estou tendo muitos calores, meu cabelo está caindo, eu não durmo, estou engordando, estou irritado. Não. Aí os espíritos dizem assim, és médium. Precisas trabalhar. Iraci, muito obrigado. Agradece a esse espírito, mas isso eu não quero. Eu não quero porque isso vai me complicar a vida. Não é? Vai complicar a minha vida. Então, isso é só um exemplo do médium, não é? Mas a gente vai lá, né? Vai na outra cidade procurar o médium que tem o espírito tal, não é assim que a gente pensa? Aí o espírito diz assim, basta que você aceite o seu companheiro do jeito que ele é. Não quero isso. Eu sabia, né? É lei de Murphy, comigo sempre a conexão falha. Para todo mundo dar notícia maravilhosa, para mim tem que vir isso. Porque esse é o cerne da questão. Foi por isso que eu reencarnei, não é? Para trabalhar o meu coração de aceitar essa pessoa que lá atrás fui eu que puxei o tapete dele. E que hoje ele está ali comigo, não é? Não na forma de cobrador, mas pela lei de misericórdia, para que a gente consiga, não é, conviver por amor. Os laços de família fazem isso. Quantos inimigos vieram, né, consanguineamente, e que na espiritualidade
ficaram gratos por aquele laço sanguíneo, porque aquilo começou a unir. Então, reencarnação é isso, é efetividade, é prática, não é? Ou eu vou achar que eu estou passando por aqui a passeio, eu estou trabalhando. Qualquer gesto e atitude nossa conta para a economia do nosso futuro. Qualquer intenção nossa, né, nos auxilia a ascender ou nos prejudica no sofrimento. Então, são bases, né, de sustentação do porquê que eu tenho que viver com todos que eu convivo. Então, Nicodemos não aceitou o que Jesus falou. Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Interrogou Nicodemos, altamente surpreendido. Poderá, porventura, regressar ao ventre de sua mãe? O Messias fixou nele os olhos calmos, consciente da gravidade do assunto, em foco, e acrescentou: em verdade, reafirmo-te ser indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. Entretanto, como pode isso ser? Perguntou Nicodemos. És mestre em Israel e ignoras essas coisas? Inquiriu Jesus, como que surpreendido. É natural que cada um somente testifique daquilo que saiba. Porém, precisamos considerar que tu ensinas. Apesar disso, não aceitas os nossos testemunhos. Se falando eu de coisas terrenas, sentes dificuldades em compreendê-las, com os teus raciocínios sobre a lei, como poderás aceitar as minhas afirmativas quando eu disser das coisas celestiais? Seria loucura destinar os alimentos apropriados a um velho para o organismo frágil de uma criança. Extremamente confundido, retirou-se o fariseu, ficando André e Tiago empenhados em obter do Messias o necessário esclarecimento. É assim que às vezes a gente faz mesmo, né? Descobrir que, na verdade, o que quase que a vida inteira eu me senti perseguido, ofendido, não é? Injustiçado, descobri que, na verdade, não é o outro que está fazendo comigo, mas sim eu que estou provocando os outros. Então, isso é um amadurecimento da nossa parte, não é? Porque não tem mais ilusões para a gente. Nós precisamos nos conscientizar que o trabalho está nas nossas mãos. A obra é nossa, somos nós que modificamos o nosso destino. Se a gente quer ser feliz, mãos à obra. Só através do bem a gente consegue se reformar. Só o trabalho no bem dá para nós, não é, a lente que amplia as situações mais difíceis que a gente atravessa. Num dado momento da minha vida, eu passava por uma situação complicada dentro do lar e eu participava de um trabalho que o Leon Denis tem, de visita aos lares daqueles que estão enfermos e estão impossibilitados de ir ao centro tomarem passe de tratamento espiritual. Então, nesse dia, sabe, quando a gente acorda com a dificuldade de casa, e aí a gente diz assim, o que eu vou fazer lá, né? Se eu não resolvo aqui, eu vou ajudar quem? Todos esses pensamentos, mas por força lá da disciplina, a gente vai para o trabalho. Nesse dia, a coordenadora, quando dividia as pessoas, não é? Diante de quantos tinham ali de trabalhadores e quantos enfermos tinham necessitando de passe, era-se dividido na hora, dividia-se na hora. E aí eu recebi justamente umas casas que eu vou te contar. Não? Então, era uma sucessão de problemas dificílimos que foram me trabalhando.
até chegar numa casa que eram 5 habitantes, todos 5 com doenças graves. Autismo em alto grau, cegueira com comprometimento cardíaco e não sei o quê, as pessoas com muita dificuldade. E a gente ali, intuído pelos guias, né, por efeito de toda aquela falange de espíritos trabalhadores, nós somos médiuns, então somos os condutores das ideias, do sentimento deles, o evangelho, né, a pacificar. E quando eu saí daquela casa, eu disse assim, eu não tenho problema. Se eu não tivesse ido, eu iria pensar isso? Com certeza não. Então, por isso a gente é tão convidado a trabalhar. Meu Deus, eu venho com tanta dificuldade ao centro e aquela pessoa lá na frente fica me chamando para vir trabalhar. Eu não quero. Mas é só o trabalho que faz com que meus olhos abram e me vejam justamente na minha condição. Que eu pare de ficar olhando para o meu próprio umbigo somente. Que eu veja quanta coisa acontece ao meu derredor e eu possa, né, analisar, espera aí, a minha vida não é tão ruim assim, não é? Porque no lugar dessas criaturas, eu não sei como eu agiria. Então, espera aí, volta para a tua situação, analisa e tenta levar da melhor maneira possível. E aí, quando André e Tiago, né, aproveitaram, né, que Nicodemos foi embora, Nicodemos levantou a questão e foi embora. E aí eles perguntam, mestre, já que o corpo é como que a roupa material das almas, por que, isso foi André, por que não somos todos iguais no mundo? Vejo belos jovens junto de aleijados e paralíticos. É a outra compreensão deturpada desse nascer de novo, da reencarnação, não é? Se todo mundo reencarna, por que todo mundo é diferente? Por quê? Não é? O processo é o mesmo, reencarnar, mas a qualificação da reencarnação é segundo as nossas próprias obras. Então, cada um vai reencarnar de acordo com a sua própria vida. Então, André estava olhando ali como a reencarnação sendo uma forma de tirar a roupa suja, rasgada, botar uma nova simplesmente. E aí Jesus diz novamente para ele, né? Ainda assim, tu estás olhando como Nicodemos olhou. É preciso sentir as palavras, raciocinar, meditar, não é? Estender o raciocínio a isso. Leon Denis diz que os nossos cérebros materiais hoje são formados de sulcos mais aprofundados porque nós desenvolvemos uma grande capacidade de raciocínio. Então, nós estamos aqui para pensar sobre esse processo na nossa vida. O que é reencarnar, o que é nascer de novo. Então, olha a mensagem mostrando tudo isso para a gente quando se anuncia o Natal chegando. Natal é renovação, não é? Quando a gente troca o presente, a gente está dando esperança que o outro fique feliz. Simbolicamente é isso, não é? Então, que a gente traduza isso para quê? Para a nossa própria vida. Os espíritos dizem assim, olha, final de ano é época de balanço. Sem querer, por mais que a gente não queira, até por força, né, do conjunto, a gente acaba elaborando alguma coisa para o ano novo. E olha que a passagem de ano é só uma data material, mas que representa muito para a gente. Então, Jesus representa o amor, a compreensão, o perdão, a tolerância. Não é para a gente ficar no supermercado brigando um com o outro, não é? Porque o Chester, que estava num bom preço, o último foi o outro que pegou, então o meu Natal vai ser terrível.
O bacalhau não foi o que eu quis, foi o que pôde. A crise não deixa que eu tenha hoje, né, um lombo de bacalhau, vai ser aquela lasquinha mesmo, não tem problema. Tudo isso só serve, só tem sentido se a gente sentir a palavra. Feliz Natal. De que forma eu desejo isso? Convencionalmente, porque está na minha casa, nem gosto muito, mas tive que convidar, né? Não dá para fugir desse pessoal. Ai, meu Deus, todo ano é isso, já começa a guerra, não é? Tua mãe vem. Hoje eu posso falar, não está aqui, posso falar. E pior que ela assiste, né? Não, brincadeira. Ó. Ai, meu Deus. Não é? Então começa a dificuldade. Aí vai afastando o nosso sentimento de Jesus. Por quê? Porque a gente fica ali brigando com umas coisas que não fazem sentido. Porque não fazem. Depois que o outro vai, a gente vê que não tinha sentido mesmo. Que era tudo bobagem. Por isso a morte é uma grande, não é, oportunidade de fazer com que a gente pense sobre as nossas relações. Não é? É difícil, ninguém se entende, eu falo A, você diz B. Quando desencarna, a saudade é demais. O que tinha também ele falar o B, né? Só depois que vai. Lá no Leon Denis também a gente tem um trabalho de notícia dos desencarnados. E aí, às vezes a gente percebe a pessoa com enormes dificuldades a vida inteira, não aceitando o parceiro do jeito que ele era. Desencarnou, no dia seguinte está pedindo notícia. Mas a gente não estava com ele ontem. Não é? Brigando, discutindo, não aceitando. Desencarnou, pronto. Que saudade. Como é que ele está, hein? Estava do nosso lado. Por que a gente não perguntou a ele? E aí a gente vai entender o Evangelho quando diz que, né, é preciso pagar até o último ceitil, aproveita enquanto está a caminho, porque depois fica tudo diferente. Não vou nem falar difícil, fica diferente. São situações da vida de todo mundo. E que com o Natal a gente é convidado a pensar o que Jesus veio fazer aqui, o que ele representa para a gente. Ele veio unir, pacificar. Ele veio dizer, olha, a lei é essa, não matarás, não farás isso, aquilo. Eu, porém, vos digo que é preciso amar. Não adianta praticar tudo isso aqui, mas sem amor. Não é? Eu não pego uma arma e não mato. Estou cumprindo a lei. Mas eu estou matando a esperança, estou desiludindo as pessoas. Não é? Eu sou incompreensível com todo mundo. Então, o não matarás está ali. Está sendo, não é? Está sendo burlado, está transgredido. Foi isso que Jesus veio dizer. Não é? Que mais do que as nossas palavras, elas pudessem ter um sentido real para nós. Quando a gente fala que é necessário nascer de novo, é preciso dar o primeiro passo, é preciso mudar naquilo que se pode. Não é mudar naquilo que eu acho que tem que ser mudado, naquilo que eu posso. Eu sei o quanto eu posso mudar? Eu sei o que de fato eu posso fazer? Não é? Porque o tempo todo a gente busca saber o que será melhor para nós. Eu prefiro que me digam o que vai ser melhor para mim, ao invés de descobrir por mim mesmo. Ao invés de olhar para mim e muitas vezes nem gostar muito, mas ter que enfrentar. Então a época é de convite para isso. Por mais luzes, flores, presentes, a época é para a gente
perguntar a Jesus: Jesus, como é que eu faço para ser melhor? Ainda que eu vá buscando caminhos, uma sopa, quem mora na rua, alguém que está desabrigado, um parente que está numa situação difícil, um amigo que precisa de um amparo, tudo isso é dever nosso, é obrigação da gente. Mas o sentimento, a intenção que a gente coloca nesse gesto, é isso que faz com que a gente tenha o precedente, né, a entrar no reino dos céus, a poder, né, ser merecedor da convivência daqueles que são fabulosos. Porque o rancor, a mágoa, a desunião, isso nos afasta dos corações que nós gostaríamos de estar juntos. Todo o processo da doutrina espírita faz com que a gente consiga falar mais abertamente sobre as questões que, de uma forma geral, sempre nos incomodaram. Mas a gente tinha apetrechos, artifícios, rituais, não é? Para poder se esconder dessas situações. Hoje a gente está aqui descobrindo pela era do Espírito mesmo, é uma era diferente, é um outro momento. O Espiritismo, quando chegou, ele mostrou os fenômenos. Depois teve uma outra fase, que foi a fase do material didático. Hoje é o Espiritismo aplicado no dia a dia. Não é? O fenômeno chamou a atenção, o conhecimento a gente tem, falta aplicar. Evangelho, aqui no capítulo 11, capítulo 9, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, o Lázaro tem uma mensagem que fala sobre obediência e resignação. E ele diz assim, lá para o meio da mensagem: cada época é marcada pela virtude ou pelo vício que deverão salvá-la ou perdê-la. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Por isso a gente está vivendo uma crise. Por isso a gente está sendo convidado a vencer a nossa indiferença moral, a pensar o quanto de orgulho está impedindo que a gente avance, né? Sermos incomodados mesmo, sair da nossa zona de conforto, fazer com que a gente busque mais compreender, né? Fazer do que reclamar. O verbo muquerelar, murmurar, queixar, lamentar, reclamar, precisa ser menos conjugado. E sim o verbo amar. Nem que eu comece a amar os objetos, os animais, as plantas, mas eu vou ter que chegar lá no meu semelhante, no ser humano, no espírito. Na lei de amor, se não me engano é Lázaro também, diz que tudo isso é expressão mesmo de amor, que é ótimo. Às vezes a gente vê alguém que só ama o carro, mas não ama a mãe, o pai, o irmão, não ama ninguém, ama as coisas. E a gente fica irritado. É o caminhar dele, deixa ele está aprendendo a amar. Pessoas que não gostam dos seres humanos, por isso que eu gosto mais dos meus animais. Ótimo, ame os seus animais. Pelo menos você está amando alguma coisa, a um ser. Porque o objetivo, por mais que a gente fuja disso, é amar aqueles que a gente está dizendo que não tem jeito. Então, que o nosso coração se abra para todas essas pendências, né, a serem resolvidas. Que Jesus, nesse mês, possa entrar realmente na nossa vida e fazer com que nós desenvolvamos a nossa capacidade de amar os nossos semelhantes.
que todo sentimento seja levado ao extremo, não é? Da ação do bem, que a gente possa se renovar a cada dia, que o nascer de novo seja uma outra oportunidade de amar sempre, cada vez mais. Que Jesus nos abençoe.